E a indicação de Lula, do seu advogado Cristiano Zanin, ao Supremo, já era esperado, né, Tiago? Sim, já era esperado, a gente já tinha comentado aqui sobre isso no Pix News de sábado, a gente fez um ping-pong bem legal falando sobre isso, porque a gente sabe que dessa turma, né, Lula e os seus companheiros têm bem essa prática. A gente sabe bem disso e a indicação do amigo dele, sim, porque eles são além de cliente e advogado. E não há, até o momento, nada ilegal. A Constituição diz sim, o presidente indica, né, isso está previsto, e o Senado aprova. Mas o fato é, no mínimo, imoral, porque nem tudo que é legal é moral, né? Esse caso é um prático, é legal, mas a gente entende a imoralidade por tudo aquilo que a gente viu que a história recente da política deste país nos mostrou. Agora cabe ao Senado, portanto, tomar essa decisão, embora o Rodrigo Pacheco, em alto e bom tom, já tenha dito, né, que ele é presidente do Senado, ele já tenha dito que acha o Zanin um bom nome. Antes de anunciar à imprensa, o que todos nós aqui já sabíamos, né, Lula fez um jantar no Palácio da Alvorada, uma churrascada com ministros do STF e, segundo fontes, adiantou lá que seria Zanin o seu indicado, uma vaga que está em aberto, portanto, com a aposentadoria de um ministro, né? O país das maravilhas, portanto, é também o país dos absurdos. Jamais um presidente, né, deve promover um tipo de encontro como esse. É no mínimo estranho, ou também, como a gente falou, imoral. E o judiciário se deixa levar às benéfices da nova república. Agora aqui, é importante a gente lembrar que Zanin foi alvo da Lava Jato. Se você não sabia, ele foi sim, não só o Lula. Segundo apurou a operação, ele e o advogado Roberto Teixeira tinham contratos milionários, contratos que geravam notas fiscais falsas feitas por Orlando Diniz, que era presidente do Sesc Rio, Senac Rio e da FEComércio do estado do Rio de Janeiro, um dos estados com maior envolvimento de corrupção desse país. Bateu recorde de governadores afastados, punidos e presos. Em delação premiada, o Orlando disse que contratou os dois para se manter no poder e não ser investigado, ou não permitir que ele fosse investigado. Ele foi acusado de desviar, anota aí, para você não esquecer depois, 151 milhões de reais das entidades. Os dois advogados, eu botei advogados, né, porque advogados, segundo ele, eram contratados para atuar nos bastidores. É isso mesmo. No tráfico, não de droga, o de influência. Eles buscavam manter julgamentos favoráveis nos órgãos de fiscalização e, pasmem, no poder judiciário. Esse que tem um olho fechado, que não ouve, não enxerga, que deve ser neutro ou, no mínimo, isento. Portanto, meus amigos e minhas amigas que sempre nos acompanham aqui, será que agora, lá no órgão máximo da justiça brasileira, esse homem advogado irá mudar a sua posição e usar a lei para punir aqueles que precisam ser punidos sem qualquer influência ou interferência? Aliás, como deve ser, né? Mas nem sempre é assim. Nem sempre essa neutralidade, essa influência que não deve ter no judiciário é escassa, ela está presente. O senador Jorge Cajuru faz fortes acusações sobre vários ministros do Supremo pelo enriquecimento. Nós todos trabalhamos e temos um salário e sabemos, no final de um ano, o que a gente conseguiu adquirir ou não. Mesmo que a gente não coma, não beba, não consuma nada, mas é impossível, a gente tem consumos diários e mensais. E é claro que esses números do que os ministros recebem do Supremo, com a herança que eles têm ou construíram, é incompatível. E aí um sinal, porque nós temos um advogado de um ex-presidente que foi condenado, acusado, que teve suas penas canceladas, ou seja, o processo anulado, para retornar do zero. Esse advogado teve acusação de envolvimento na mesma operação que o presidente Lula foi acusado. É claro, a delação do cara que o contratou de que ele teria essa influência
não vou dizer nem para absolver, mas a gente sabe como é que funciona, coloca o processinho lá para baixo da gaveta, porque tem um prazo para ser julgado. Caducou. Então a gente fica pensando assim, tanta coisa que caduca na justiça, porque será? Enquanto outros que talvez não tenham a mesma ideologia, o mesmo pensamento, o mesmo entendimento daqueles ministros que estão lá de plantão, têm os processos julgados tão rápido, tão celera o processo desses outros. E digo mais, usando inclusive o Supremo, a nossa Corte Máxima, que a gente respeita, ou pelo menos entende que tem que ser respeitada, para usar de cartório de delegacia policial, abrindo inquérito policial, como o caso do inquérito da fake news, que não tem prazo para acabar, está lá aberto há muito tempo. Realmente, situações complicadas, difícil da gente digerir, mas a gente tem que trazer aqui para a nossa população, que é essa a nossa missão, para entenderem o que acontece nesses bastidores, porque se a gente não falar, ninguém vai ficar sabendo. É verdade mesmo, Tiago, complicado.